Olá, igreja! Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Kevin e hoje, dia 19 de maio, eu vou dar continuidade à série de pequenas mensagens sobre fé, esperança e amor, em comemoração aos 29 anos da nossa amada IBJF. O tema da mensagem de hoje é a esperança que nos faz confiar em Deus. O texto base para a mensagem de hoje está lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Conforme já foi dito nas mensagens anteriores, esperança significa confiar e acreditar que algo bom acontecerá. Biblicamente falando, é confiar e acreditar nas promessas de Deus. É confiar e esperar em Cristo com alegria, não apenas nesta vida, mas também na vida eterna. O autor de Hebreus, em Hebreus 6,19, afirma que a nossa esperança em Cristo é como uma âncora para a alma. Mas para que serve uma âncora? De acordo com o site da Marinha do Brasil, uma âncora serve para evitar que a embarcação, ou seja, que o barco ou o navio, seja arrastado por forças externas, como ventos, correntezas e ondas. O propósito da âncora é proteger a embarcação e mantê-la segura, em segurança. Assim também é a nossa esperança em Cristo. Como uma âncora que se agarra ao fundo do oceano, nós nos agarramos com Cristo Jesus, em sua obra na cruz, em sua ressurreição, na vitória que Ele conquistou por nós e na sua promessa de vida eterna. E por estarmos agarrados em Jesus, nada nos abala. Estamos seguros. Nenhuma tempestade desta vida, por mais terrível que pareça, e nenhum vento de doutrina, por mais atraente que seja, pode nos tirar a certeza de que a morte foi destruída pela vitória e que Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. É com base nessa esperança que Paulo encoraja os irmãos da igreja de Corinto a permanecerem firmes e inabaláveis na fé e a serem abundantes na obra do Senhor. Paulo destaca duas ações que nós, que estamos ancorados em Jesus, precisamos adotar com base nessa esperança. Primeiro, nós precisamos permanecer firmes e inabaláveis. A ideia de Paulo, ao encorajar a igreja a permanecer firme e inabalável, é que eles deveriam ter os seus pés alicerçados no ensino que haviam recebido dele, sem balançar, sem ser levado para qualquer outro vento de doutrina ou pelo engano dos homens, como Paulo fala lá em Efésios 4, no versículo 14. Assim como a igreja de Corinto, nós também somos bombardeados dia após dia com ideias e filosofias que o mundo prega e que são absurdamente contrárias ao verdadeiro evangelho de Cristo e que tentam a todo custo nos mover da nossa firmeza na obra do nosso Senhor Jesus. Precisamos permanecer firmes. Ainda que o mundo ao nosso redor se levante contra nós, não podemos ficar abalados, nem desanimados. Ainda que as lutas, as tentações, as preocupações e os prazeres da vida tentem nos mover para longe dos caminhos do Senhor, a nossa esperança em Cristo precisa nos fazer confiar nos planos de Deus para nós. Lembre-se do que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, nos versículos 14 a 18. Ele diz o seguinte: Sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A segunda ação que Paulo nos ensina que devemos adotar nesse texto que lemos hoje é a seguinte:
Precisamos ser sempre dedicados à obra do Senhor. Paulo usa duas palavras-chave aqui. Ele usa a palavra sempre e a palavra dedicados. Algumas traduções trazem sempre e abundantes. Essas duas palavras falam de algo que deve ser constante, ininterrupto, feito a todo tempo e em grande medida, em grande quantidade, de forma transbordante. Mas que algo é esse? Esse algo é a obra do Senhor. A esperança que temos na obra de Cristo, além de nos manter seguros e confiantes, também deve nos mover e nos motivar ao serviço ao Senhor. Precisamos trabalhar pela expansão do reino de Deus e pela propagação do Evangelho, com dedicação, com entusiasmo, com abundância, crendo que nada do que fazemos ao Senhor vai ser inútil. A obra do Senhor aqui significa tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Todos os deveres apropriados aos cristãos. Paulo nos exorta a praticar todas as virtudes cristãs e a fazer tudo o que pudermos para promover o Evangelho entre as pessoas. Paulo queria lembrar aos crentes em Corinto e a nós hoje que, embora o nosso esforço na obra do Senhor possa parecer inútil à luz do mundo ao nosso redor, Deus ainda está trabalhando por meio daqueles que obedecem fielmente ao seu chamado. Porque Jesus venceu o mundo em sua morte e ressurreição, nós temos a certeza de que não importa o que o mundo diga, podemos permanecer firmes na verdade do Evangelho e saber que o nosso trabalho não é vão. Sabendo então que precisamos permanecer firmes e inabaláveis e sempre dedicados à obra do Senhor, eu quero que você pense um pouco na sua vida. Quantas vezes a sua fé foi abalada por conceitos e ideologias que o mundo prega? Quantas vezes você duvidou do Senhor ao se ver diante de um vendaval de informações contrários ao que a Bíblia ensina? Quantas vezes você já desanimou e pensou em abandonar a fé por não ver mudanças significativas na sua vida ou no mundo? A sua esperança na obra de Cristo tem te motivado ao serviço ao Senhor? Você tem se dedicado e tem sido constante e abundante no serviço ao reino de Deus? No serviço à igreja e na missão de propagar o Evangelho de Cristo? Pense bem, a nossa esperança em Cristo nos faz confiar em Deus, nos mantém firmes na fé e nos motiva a servi-lo com alegria, constância e abundância. Se a sua vida não está refletindo esta firmeza, se você se deixa abalar por qualquer dificuldade que se levanta contra você e contra a sua fé, e se você não se sente motivado e nem se dedica à obra do Senhor, é sinal de que a sua alma não está ancorada em Cristo, mas em outro lugar. Talvez a sua segurança esteja firmada em você mesmo, em suas próprias forças, em suas habilidades, em suas riquezas, mas não na obra redentora de Cristo e nas promessas de vida eterna. Se esse for o caso, infelizmente, no futuro, você olhará para tudo o que você fez, tudo que você lutou, tudo que você conquistou e perceberá que tudo isso foi inútil. Por outro lado, se a sua esperança está firmada em Cristo, então nada irá lhe abalar. E por mais que tudo pareça dar errado, você se manterá firme na fé. E por mais que o mundo esteja caminhando para a destruição, você vai seguir na direção contrária, você vai seguir a contramão do mundo. E por mais que o seu serviço para o reino pareça inútil, você se alegrará e continuará abundante na obra do Senhor, confiando que Deus lhe recompensará. Lembre-se, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Eu quero encerrar com a mesma exortação que Paulo deu aos romanos, lá em Romanos 15, versículo 13, quando ele diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nos deixamos abalar pelas dificuldades do mundo, pela pressão das filosofias e dos pensamentos deste mundo, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer e nos ajudar a afirmarmos a nossa esperança em Cristo,
a ancorarmos a nossa confiança na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E que, firmes nesta esperança, possamos, Pai, viver a nossa vida contribuindo de forma abundante para a Tua obra e para o Teu reino. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém.